Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. É uma alegria estarmos mais uma vez juntos dentro do seminário Profecias para o Tempo do Fim. Na palestra de hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito de quem é a pedra de Mateus do capítulo 16. Por que nós decidimos colocar esse tema dentro do seminário? Porque muitos irmãos católicos, irmãos sinceros, usam o seguinte argumento: bem, é verdade que a Bíblia fala sobre a guarda do sábado, mas nós católicos guardamos o domingo porque a Igreja Católica Apostólica Romana tem a autoridade de mudar aquilo que está na Bíblia. E qual é a premissa, o ponto de partida para que a Igreja Católica tenha esse pensamento? É a ideia de que o Senhor Jesus teria conferido a Pedro a primazia sobre a sua igreja, que Pedro teria sido o primeiro papa, que Pedro seria o cabeça visível da igreja. Então o argumento é o seguinte: bom, nós sabemos que a Bíblia fala, mas a nossa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, tem autoridade dada pelo próprio Cristo para mudar o que bem entender. Será que é realmente assim? Vamos, na palestra de hoje, descobrir se Pedro foi realmente papa, se não foi papa coisíssima alguma, e quem é a pedra fundamental, o alicerce da igreja, em Mateus, o capítulo 16. Abra sua Bíblia e nós vamos então ler os versículos 13 a 19. Mateus 16, os versículos 13 a 19. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E ele lhes respondeu: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vejam, queridos, tomando como base o texto que acabamos de ler, a Igreja Católica Apostólica Romana ensina que, por causa dessa confissão, notem, Jesus perguntou: quem dizem as pessoas a meu respeito? Quem dizem, as pessoas que eu sou? O que elas dizem a meu respeito? Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, mas vocês pensam o que a meu respeito? Então Simão Pedro disse: nós cremos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, por causa dessa confissão, a Igreja Católica Apostólica Romana ensina que Cristo então teria mudado o nome de Pedro nesse momento, desse momento em diante. E por causa dessa confissão, então, como um presente, como um prêmio, Jesus teria edificado a sua igreja sobre Pedro. A Igreja Católica ensina também que Pedro é a pedra fundamental do texto de Mateus. Ensina também que Pedro foi o superior hierárquico dos apóstolos, que Pedro estabeleceu em Roma a sede do seu episcopado. E finalmente a Igreja Católica ensina que Pedro instituiu os bispos de Roma como seus herdeiros. Vejam bem, queridos, em primeiro lugar, você e eu precisamos entender que o Senhor Jesus não mudou o nome de Pedro nesse momento. Em Mateus 16, Jesus já havia mudado o nome de Pedro quando esse foi chamado. Querem conferir? Abram a Bíblia em João capítulo 1. João 1, o versículo 41. João 1, 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Versículo 42 agora. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer
Pedro. Então, queridos, Jesus não mudou o nome de Simão para Pedro em Mateus 16. Já havia mudado o nome de Simão para Cefas, que quer dizer Pedro, no primeiro encontro que tiveram. Um outro texto que deixa isso bem claro é Lucas 6,14. O Evangelho segundo Lucas, o capítulo 6 e o versículo 14. Lucas 6, o versículo 14. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Então a ideia de que por causa da confissão feita por Simão, em Mateus 16, naquele momento o Senhor Jesus teria mudado o seu nome de Simão para Cefas, que quer dizer Pedro, isso não resiste a um estudo bíblico, mesmo rápido como esse. O Senhor Jesus mudou o nome de Simão para Pedro por ocasião do seu chamado. É do nosso conhecimento, queridos, que o termo pedra ou rocha foi usado no Velho Testamento para Deus. No Salmo 18, versículo 2, nós lemos: o Senhor é a minha rocha. Em Deuteronômio 32, versículo 4, há a seguinte frase: eis a rocha, as suas obras são perfeitas. Então o termo pedra ou rocha é usado no Antigo Testamento para Deus, para o Senhor Jeová. O Messias é descrito em Isaías 28, versículo 16, como uma pedra já provada, uma pedra preciosa, angular e solidamente assentada. O Novo Testamento, queridos, em vários versículos bíblicos, e eu não vou ler todos agora, o Novo Testamento, em vários versículos bíblicos, deixa muito claro que Jesus é a pedra. Colocamos alguns textos aqui no quadro que você está vendo agora. Primeiro texto, 1 Coríntios 10, versículo 4. O outro texto, Atos 4, versículo 12. Romanos 9, 33. 1 Coríntios 3, o versículo 11. Efésios 2, o versículo 20. 1 Pedro 2, os versículos 4 e 5. E Mateus 21, 42 a 44. Não vou ler todos os versículos bíblicos, vou ler apenas dois. Eu vou ler agora Efésios 2, o versículo 20. Efésios 2, o versículo 20. Depois confira com mais calma todos os textos que nós colocamos no quadro. Eu vou ler agora Efésios 2, o versículo 20. 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, quem é a pedra angular? Quem é a pedra fundamental? Segundo Efésios 2, versículo 20, é o próprio Cristo. Agora veja que interessante. Vamos ver o testemunho do próprio Pedro. Será que o apóstolo Pedro entendia que ele era a pedra? Será que o apóstolo Pedro tinha essa ideia a respeito de si mesmo? Vejamos o que o próprio apóstolo Pedro diz na sua primeira epístola, 1 Pedro 2, os versículos 4 e 5. 1 Pedro 2, os versículos 4 e 5. Vejam o que diz o apóstolo Pedro, o testemunho do próprio Pedro. Chegando-vos para ele aqui no contexto é Jesus, está muito claro isso. Então, chegando-vos para ele, chegando-vos para Jesus, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E o versículo 5 ainda diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Segundo o apóstolo Pedro, a pedra é Cristo. A pedra é Jesus. Nós sabemos que há pelo menos duas palavras, ou há duas palavras traduzidas como pedra, traduzidas para o português como pedra. Mas no original em grego são duas palavras distintas: Petros e Petra. Petros e Petra. A palavra Petra significa rocha, massa sólida, pedra angular, pedra fundamental. É a Petra.
Petros é uma pequena pedra, uma pedra movediça, uma pedra que pode ser levada de um lado para o outro. Então notem, quando em Mateus 16, o apóstolo Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Petros, tu és uma pequena pedra, uma pedra movediça, uma pedra que pode ser jogada de um lado para o outro. Eu sou a Petra. Em Mateus 16, queridos, a Petra é Jesus. Vamos voltar para o texto de Mateus 16. Vejam que interessante. Nem precisaríamos de um estudo muito longo. E de fato esse estudo não é muito longo. Mas voltemos para o texto de Mateus 16. Se a pretensão católica for verdadeira, vejam, dentro do contexto mesmo de Mateus 16, que cena constrangedora. Logo após o texto que acabamos de ler, ocorreu o seguinte fato, você pode ler, está relatado nos versículos 21 em diante. Mateus 16, 21 em diante. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, e isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Nem é necessário um estudo muito longo, é só você continuar lendo o próprio capítulo 16. Logo após o diálogo, que nós lemos há pouco, o Senhor Jesus disse que iria para Jerusalém, iria ser preso, torturado, começou a explicar qual seria o final da sua missão nesse planeta. Pedro, chamando o Senhor Jesus de lado, disse: mestre, de modo algum isso vai te acontecer. E Jesus, olhando para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Queridos, como é que Jesus poderia ter estabelecido em Pedro o alicerce da sua igreja, se no próprio contexto de Mateus 16, Satanás se utilizou do próprio Pedro, um discípulo de Jesus, para tentar convencer Jesus a fugir da cruz? Eu digo com muito amor, com muito carinho. Eu amo tanto os católicos, que há 20 e poucos anos eu prego especialmente para eles. Eu digo com todo amor e carinho para você, meu irmão católico que me ouve. Se Jesus estabeleceu em Pedro, ou sobre Pedro, o alicerce da igreja, já começou mal. Porque em Mateus 16 mesmo, ele foi utilizado pelo demônio. Então, se ele já começou sendo papa, já começou mal, sendo usado pelo diabo, no próprio contexto de Mateus 16. Então, é claro, queridos, que o apóstolo Pedro foi um homem extraordinário. Mas se Jesus tivesse ido atrás do conselho do apóstolo Pedro, não teria morrido na cruz do Calvário. E você e eu estaríamos perdidos para sempre. Não haveria a marca sagrada da cruz, não haveria igreja, não haveria cristianismo, não haveria salvação. Se Jesus tivesse aceito o conselho de Pedro, que na verdade, naquele momento, foi um instrumento do diabo. Pedro foi um homem extraordinário, queridos, mas ele nunca foi o alicerce da igreja. O alicerce é Cristo. Algumas provas bíblicas de que Pedro não foi escolhido como líder da igreja ou superior hierárquico dos apóstolos. No primeiro slide vocês viram, e eu preciso dizer de maneira muito clara, essa palestra que eu estou apresentando não é de minha autoria. O autor da palestra foi o saudoso, professor Pedro Apolinário. Tudo que eu estou dizendo agora, eu aprendi do professor Pedro Apolinário, e é material que você pode encontrar nas apostilas do professor Pedro Apolinário. Toda essa argumentação foi elaborada por ele. Então, provas bíblicas de que Pedro foi papa, coisíssima nenhuma. Em Mateus 23, os versículos 8 e 10, Mateus 23, 8 e 10, nos ensina que Cristo não queria que nenhum deles fosse mestre ou guia, porque essa é uma prerrogativa divina. A ninguém chameis o quê? Mestre. Porque só existe um mestre, que é Cristo Jesus. Vamos ler o texto?
Mateus 23, os versículos 8 e 10. Mateus 23, os versículos 8 e 10. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está no céu. Então notem, Jesus disse, ninguém aqui é mestre, só há um mestre, o Cristo. E a ninguém chameis pai, porque só existe um pai. Quem? O que está no céu. O que significa a palavra padre, queridos? O que significa padre? Pai. Jesus disse, a ninguém chameis padre, a ninguém chameis pai. É lógico, eu posso chamar meu pai sanguíneo de pai, mas no sentido espiritual, eu não deveria chamar ninguém de padre, ninguém de pai, porque só um pai, que é o pai que está nos céus. Segunda prova bíblica de que Jesus não estabeleceu em Pedro a primazia da igreja. Pedro não era o cabeça visível da igreja. Lucas nos relata, no capítulo 9, versículo 46, e em Lucas 22, 24 a 30, que por 2 vezes se levantou entre os discípulos a discussão. Qual era a discussão? Qual deles seria o maior no reino dos céus? Pelo menos 2 vezes se levantou entre os discípulos a discussão. Qual deles seria o maior no reino dos céus? Ora, se o Senhor Jesus tivesse realmente afirmado que Pedro era o primaz, era o cabeça da igreja, essa discussão não teria sentido. Terceira prova bíblica. Se Cristo tivesse indicado a Pedro como líder da igreja, ou como papa, ele seria infalível nas suas decisões. Portanto, jamais lhe aconteceria o que Lucas nos relata no seu evangelho, o capítulo 22, os versículos 54 a 60. Olha, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Chegou a ponto de dizer que não o conhecia. Ora, se ele fosse realmente papa e infalível, como é que ele poderia ter negado a Cristo 3 vezes? Quarta prova bíblica. Sendo Pedro o dirigente da igreja, ele seria a pessoa que enviaria outros. Olha, se ele é o líder, se ele é o cabeça, ele que daria ordens, ele que enviaria outras pessoas. Só que em Atos 8, versículo 14, nós lemos que Pedro foi enviado pela igreja. Ora, se Pedro fosse o Papa, ele que enviaria outras pessoas, ele não receberia ordens de ninguém. Mas você lê em Atos 8,14 que Pedro ele foi um enviado pela igreja. A igreja se reuniu e decidiu que Pedro deveria exercer tal função, determinado trabalho, e enviou a Pedro. Quinta prova. Se fosse o superior hierárquico dos apóstolos, a arguição que eles fizeram e a defesa de Pedro seriam inoportunas e desarrazoadas, conforme o relato de Atos 11, os versículos 1 a 18. Vou explicar para vocês, rapidamente. Em Atos do capítulo 10, Pedro teve uma visão. Ele viu um lençol com vários animais no lençol, dentro do lençol, e uma voz que disse, Pedro, levanta, mata e come. 3 vezes Pedro ouviu a voz, que ele dizia, Pedro, levanta, mata e come. Quantas vezes Pedro comeu? Nenhuma. E Pedro disse, não, Senhor, eu não vou comer, porque na minha boca nunca entrou algo comum ou imundo. Nada entrou na minha boca, comum ou impuro. Aí a voz lhe disse, a voz de Deus, o que eu considerei puro, não consideres comum. Alguns irmãos, que infelizmente não conhecem bem a Bíblia, entendem, tomando como base Atos capítulo 10, que Deus teria em Atos 10 liberado o uso de alimentos imundos. Isso não é verdade. É só ler o capítulo 10 inteirinho e o capítulo 11. No capítulo 10, Pedro continua preocupado com a visão. Não entendia o significado da visão, porque Pedro sabia o que muitos não sabem, ou não querem saber, que Deus não mente em contradição, não diz uma coisa aqui e outra depois. Então, pensando no significado da visão, veio alguém da parte de Cornélio, pedindo que Pedro visitasse a Cornélio. Cornélio era um gentil, os judeus não entravam na casa de gentios em hipótese alguma. Só que agora Pedro entendeu a visão. A visão do tal lençol com vários animais não tinha nada a ver com alimentação, e sim a pregação do evangelho para os gentios. Vocês conhecem a história. Em Atos 10, então,
Pedro vai até a casa de Cornélio, prega o evangelho, batiza Cornélio e os seus familiares. Em Atos, no capítulo 11, quando Pedro volta para o convívio da igreja, lá em Jerusalém, vejam, se Pedro fosse papa, a igreja em Jerusalém devia estar esperando como papa? Com bandeirinhas, com festa. Foi assim, queridos? Em Atos, no capítulo 11, a igreja estava furiosa com Pedro. E Pedro teve que explicar por que ele foi entrar na casa de gentios e comeu com os gentios. Ora, se Pedro fosse papa, teria que explicar alguma coisa para alguém? E a igreja estaria brava com ele? Pedro teve que se explicar perante a igreja por que ele foi à casa de Cornélio. E qual foi o argumento que ele usou como defesa? A visão que ele teve. Está muito claro em Atos, capítulo 10, que a visão não tem nada a ver com a alimentação, e sim a pregação do evangelho para os gentios. E em Atos, capítulo 11, Pedro teve que se defender perante a igreja. Então era papa coisíssima nenhuma. Sexto argumento: o primeiro concílio da igreja não foi convocado e dirigido por Pedro, mas por Tiago. Não estou dizendo que Tiago era papa, mas o primeiro concílio da igreja não foi convocado por Pedro, mas por Tiago. É só você ler, não é? Atos 15, os versículos 13 e 19. O contexto indica que Tiago era o líder. Se você ler todo o contexto de Atos capítulo 15, você vai perceber que a palavra final foi de Tiago. Isso não quer dizer que Tiago era papa, mas dentro do contexto de Atos do capítulo 15, está muito claro que Tiago foi quem dirigiu toda a reunião. Em Atos 15 ainda, há o relato de que a epístola enviada a Antioquia foi dirigida em nome dos apóstolos e dos presbíteros e da igreja como um todo, e não de Pedro. A epístola não foi escrita em nome de Pedro, mas dos apóstolos, dos presbíteros e de toda a igreja. Mais um argumento ainda: se Pedro fosse o líder, Paulo não poderia escrever o que se encontra em Gálatas 2, dos versículos 11 a 14, pois seria faltar com a ética, não é? Hierárquica. Abra sua Bíblia em Gálatas 2, Gálatas, o capítulo 2. Eu vou ler aqui os versículos 11 a 14. Quando porém Cefas é Pedro, não é? Quando porém Cefas, ou quando porém Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, notem que um grupo chegou da parte de Tiago. Tiago novamente havia mandado o quê? Alguns cristãos para aquele lugar. Vejam que Tiago era um grande líder. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Entenderam? Pedro estava comendo, bebendo com os gentios, como um fiel cristão, pregando a palavra ali. Mas chegaram alguns cristãos da circuncisão. Vou explicar isso. A grande maioria dos cristãos eram judeus. Então, porque da circuncisão eram judeus. Cristãos da circuncisão eram judeus conversos ao cristianismo. Quando Tiago mandou alguns cristãos para aquela região, Pedro, que comia e bebia com gentios, quando chegaram judeus cristãos, ele fingiu que não conhecia os gentios. Entenderam? Ficou o tempo todo com os gentios. Quando chegaram alguns judeus, Pedro fingiu que não conhecia os gentios. Aí Paulo ficou furioso e repreendeu a Pedro publicamente. Disse: Pedro, se você, sendo judeu, vive como gentio, como é que você quer que os gentios vivam como judeus? Ora, se Pedro fosse papa, queridos, o apóstolo Paulo poderia ter repreendido a Pedro publicamente assim? Mesmo porque o papa deveria ser irrepreensível, né, infalível. Mas Paulo repreendeu a Pedro publicamente. 1 Coríntios 12, 28, é outra prova de que Pedro foi papa coisa nenhuma.
Se Pedro fosse papa, na enumeração dos ofícios da igreja, ali, não é, vários ofícios da igreja, Paulo não se esqueceria do, não é, preeminente, do mais importante, o vigário de Cristo. Há uma lista, não é, de cargos hierárquicos na igreja, de ofício da igreja, e o Papa não está nessa lista. Paulo afirma em Gálatas 2, versículo 9, que Tiago, Pedro e João eram considerados colunas da igreja. Note que o nome de Tiago está em primeiro lugar. Tiago era o líder, queridos, não era o Papa, mas quem abria as reuniões, quem encerrava as reuniões, o grande líder era Tiago. E o próprio apóstolo Paulo diz que Tiago, Pedro e João eram as colunas. E o nome de Tiago vem em primeiro lugar. Não estou ensinando que era Papa, coisíssima nenhuma. Porque a pedra angular, como já vimos, é Cristo Jesus. A Igreja Católica também declara que Pedro estabeleceu em Roma a sede do seu governo, no ano 42. E que após ter governado a igreja por 25 anos ali, morreu como mártir, no ano 67, durante o reinado de Nero. Vejam bem, duas provas históricas, mostrei várias provas bíblicas de que Pedro nunca foi papa. Duas provas históricas. Ora, se no ano 42, Pedro estabeleceu em Roma a sede do seu episcopado, se em 42, no ano 42, havia um papa em Roma, por que a carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo no ano 58, foi necessária? Se existia um papa em Roma no ano 42, não é? E segundo a Igreja Católica, por 25 anos, Pedro reinou como papa em Roma, do ano 42 até o ano 67. Por que a carta do apóstolo Paulo, escrita no ano 58, não é, aos romanos, teve alguma importância? Se existia um papa em Roma, a troco do que o apóstolo Paulo escreveu uma carta para a igreja de Roma para explicar como é que a igreja deveria agir, se o próprio papa estava ali. Entendem o raciocínio? Outro ponto importante, segunda prova histórica: o Novo Testamento começou a ser escrito depois do ano 42 e foi concluído no final do primeiro século. O último livro a ser escrito foi João, já disse para vocês, aí pelo ano 100. Então o Novo Testamento começou a ser escrito depois do ano 42 e terminou lá pelo ano 100. E nenhum texto do Novo Testamento fala em papa. A Bíblia cala completamente em relação a esse assunto. Encerrando, queridos, o objetivo foi mostrar para vocês, dentro da Bíblia e da história, que a pedra é Cristo. Vimos vários versículos bíblicos. João 14, versículo 6. Encerrando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe intercessor a não ser Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E como eu disse no início da palestra, não tem que pedir para santo ou santa, não é repartição pública. Não fala com fulano de tal, com santo tal, para ver se ele quebra o teu galho, não sei o quê. Fala com um, fala com outro, para ver se consegue chegar. Não. Você fala direto com Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele, Jesus Cristo, é a pedra angular. Jesus é o cabeça da igreja. Ele é a pedra angular. E sobre essa pedra, a igreja cristã foi estabelecida. Jesus é a pedra. Quantos creem que Jesus é a pedra angular da igreja? Incline a fronte, eu vou orar. Amado Pai Celestial, esse estudo foi preparado especialmente para os nossos irmãos católicos. Esperamos que através desse estudo, todos os sinceros possam entender que o Senhor Jesus é a pedra fundamental. O próprio apóstolo Pedro disse que Jesus é a pedra. Sobre essa pedra, Cristo Jesus, a igreja foi estabelecida. Sobre essa pedra, sobre esse alicerce, a nossa vida também deve estar estabelecida. O apóstolo Pedro foi um homem extraordinário, que serve como exemplo para todos nós. Mas ele nunca foi papa, nunca foi a cabeça visível da igreja. O Senhor Jesus é
o nosso sumo sacerdote. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E somente através de Cristo Jesus nós podemos receber a vida eterna. Obrigado, Senhor, pela compreensão que temos da Tua palavra. Obrigado por esse estudo bíblico. Que nós tenhamos coragem para tomarmos uma posição ao lado da verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.